Aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho a respeito de uma nova série que a gente começa hoje. E a série se chama Me Serve um Café, que o mundo acabou. Vocês já ouviram essa frase, não? Me serve um café que o mundo acabou? De onde veio isso então, hein? Ah, não foi, dessa vez não foi. Dessa vez não foi. Na hora que você recebeu, teve certeza, né? Não deixa de ser um tipo de bullying também, né? Mas tá bom. Gente, então, vamos bater um papo aqui. Coloca ali a primeira tela pra gente. Quero fazer um teste com vocês. Pode passar lá, Edu. Como é o nome desse imóvel aí? Como é o nome desse imóvel? Ó, gente, é o seguinte. O problema é que vocês falam assim, é óbvio que é um armário, mas vocês têm medo de responder achando que eu vou aprontar alguma coisa. E ninguém responde. Todo mundo sai, é armário, mas não vou falar, deixa o outro falar. É ou não é? O que é isso então, gente? Vocês sabem? É um armário. Muito bem. E vocês têm armário em casa, sim ou não? Sim. E o que vocês guardam no armário em casa? Mantimentos, que mais? Utensílios de cozinha, quem mais? Guarda comida também. Você coloca alguns gêneros ali, é ou não é? Bom, o armário serve para quê? O armário, quando ele foi criado e ele recebeu esse nome armário, servia para quê? Olha lá, ó. O armário vem do latim armário, local onde se guarda armas. Você guarda armas no armário? Não fale, porque está filmando. Entendeu? Você guardar... Não, então, com o passar do tempo, a palavra armário perdeu o seu significado e foi atribuída a um outro objeto. Então, você já não guarda mais armas no armário. Hoje você guarda mantimentos. Vamos colocar o próximo aqui. O que é isso daqui? É o quê? É uma máquina de café o quê? De café expresso, muito bem. E por que se chama café expresso, você sabe? Não coloca ainda não? Não coloca a resposta ainda não? Por que se chama café expresso? Oi? Porque sai rápido? Quem mais? Aí é que tá. A gente atribuiu o significado de expresso a tudo que é muito rápido. Só que expresso, pode colocar aí do expresso, vem do latim expressum, que significa comprimido, apertado. Vocês já viram como que é o café dentro da cápsula? Ele é todo comprimido, por isso que é café expresso, não é porque sai rápido, é porque ele é apertado. E daí também vem aquela dúvida que as pessoas têm, por que às vezes passa em algum lugar, tá assim, expresso com S? Expresso com S, porque eles fazem uma adaptação do latim e colocam expresso com S, mas expresso é porque é apertado, não é porque é rápido. Mas a gente pensa que expresso é rápido, até porque muitas companhias de transporte colocam o nome expresso para sugerir uma certa velocidade, é ou não é? Vamos para a próxima aqui. Essa aqui é bem bacana. Que ambiente é esse aí? É um restaurante. Muito bem. Aí eu pergunto, de onde veio a palavra restaurante? Vocês sabem, não? O que significa restaurante? Pode colocar o original ali para a gente. Restaurante veio do francês restaurant, que significa alimento restaurador de forças. Então o restaurante não era o lugar onde servia alimentos. Era um caldo de carne concentrado que se fazia para você ter mais vigor, para você restaurar suas forças, sua energia e tudo mais. Então, restaurante era o nome de um prato e não o nome do lugar que se serve pratos. Só que hoje ninguém fala assim, ó, vamos ali comer um restaurante? Vamos ali no restaurante comer um restaurante? Então, são palavras, algumas palavras que acabaram perdendo o significado ou tendo outro significado atribuído com o decorrer do tempo. O nome disso é mutação semântica. Bom, coloca a próxima palavra para a gente. Quando você ouve a palavra apocalipse, você pensa no quê? Aí foi uma das respostas, dos temas da discussão de hoje, né? E o que saiu aí no grupo? Quando você ouve a palavra apocalipse, o que você pensa? Fim. O que mais? Qual que é a imagem que vem na cabeça? Destruição. Ó, falaram até em coro aqui, ó. Destruição. O que mais? Que tipo de destruição? Guerra, destruição do planeta. E olha só que coisa interessante. Quantos de vocês já passaram por algumas teorias sobre o fim do mundo? Já atravessaram algumas? Nos anos 90, a gente ouvia falar que o mundo não chegaria ao ano 2000, certo ou errado? Vocês lembram disso? E o pessoal atribuía esse conceito a uma teoria, a uma previsão de Nostradamus que o mundo não chegaria ao ano 2000. Vocês lembram disso, né? E o bug do milênio? Quem lembra do bug do milênio?
não tinha como, né? Tava na escola ainda, dando aula, não tinha como saber. Não tinha como a gente não ficar sabendo do bug do milênio. E o pior é que, assim, quem aqui é ruim de computador? Ruim, assim, dessas coisas todas de... Só eu agora. Ah, tem a Vaninha, quem mais? Então, gente, olha só que... olha só que... eu, naquela época, eu já era ruim de computador, mas aí eu me aperfeiçoei e fiquei pior ainda hoje. Que eu fui aprimorando. E se falava em bug do milênio, o pessoal fala, não, porque quando virar os dígitos 00, a gente vai voltar praticamente para a idade da pedra. Nós vamos perder todos os dados. Aí um monte de empresa contratando especialistas para verificar se isso aí tinha veracidade, se corria algum risco de perder alguma coisa. Foi uma loucura. Foi ou não foi? Tinha uma previsão também que o mundo poderia acabar em 1984. E lá no Rio de Janeiro, eles discutiam dizendo que não valia a pena comprar uma casa em... Não valia a pena comprar uma casa em Búzios, porque a ponte Rio-Niterói ia ser destruída. Já ouviram falar isso daí também? Tá vendo? O pessoal já ouviu falar. Então, até hoje, eu só não comprei uma casa em Búzios porque eu... Entendeu? Não sei se vai acontecer alguma coisa com a ponte, então eu não evitei comprar uma casa lá. Bom, então, gente, assim, olha o que aconteceu. Assim como essas palavras aí, armário, restaurante, expresso, com o passar do tempo e até por uma força social tiveram outros significados atribuídos, Apocalipse também teve o seu significado alterado com o passar do tempo. E tudo isso devido a uma pressão, a um movimento social. Primeiro, associando isso à destruição, associando isso a fim. Segundo, porque a maior parte dos filmes que falam de Apocalipse, eles também têm uma conotação de destruição final. Vocês conseguem lembrar algum filme apocalíptico que fez sucesso? 2012. 2012, inclusive, eles fazem até uma alusão à Arca de Noé, né? Que seria a salvação de todo mundo e tudo mais. Muito bem. Outro, Armagedon. Ó, esse, na verdade, assim, nós já tivemos filmes que noticiam o fim do mundo com meteoro, com tempestade, com água, com fogo, o que mais? Terremoto, com neve, né, com aquele dia depois de amanhã com neve. O que mais vocês lembram? Tem todo tipo de destruição. Então, tudo aquilo que está relacionado a fim é associado a Apocalipse. E com o passar do tempo, o Apocalipse acaba recebendo um novo significado, que é o significado de destruição. Em 1979, pode colocar a próxima tela, o cantor Eduardo Duzec, vocês conhecem ele? Eduardo Duzec, ele compôs uma música que chama Nostradamus. Essa música foi composta em 1979. Só que o interessante é que era uma música que ele compôs em 1973, que ele gostava da melodia, mas não gostava da letra. Em 79, tentando dar um up na sua carreira, o que ele fez? Sentou, jogou aquela letra anterior fora e fez essa nova música, que é a música Nostradamus. E essa música Nostradamus foi o que alavancou a carreira dele. Mas essa música também representava o pensamento que as pessoas tinham a respeito do fim do mundo. Então, olha a letra da música. Perceba, é uma letra extremamente interessante que revela um comportamento bem bacana pra gente. Olha só. Dizia assim, naquela manhã eu acordei tarde, de bode. Com tudo que sei, acendi uma vela, abri a janela e pasmei. E o que ele viu lá? Ó? Alguns edifícios explodiam, pessoas corriam. Eu disse bom dia e ignorei. Telefonei para um toque-tenha qualquer e não tinha. Ninguém respondeu. Eu disse, Deus, Nostradamus, forças do bem, da maldade, voodoo, calamidade, juízo final, então és tu? Ele fala, de repente, na minha frente, a esquadria de alumínio caiu junto com o vidro fumê, tudo ruiu. Começou tudo a carcomer. Eu gritei, ninguém ouviu e olha que eu ainda fiz psiu. Aí ele diz, o dia ficou noite, o sol foi para o além, eu preciso de alguém. Eu vou até a cozinha e encontro Carlota, a cozinheira morta diante do meu pé. Zé, eu falei, eu gritei e eu implorei, levanta e me serve um café que o mundo acabou. Vocês conheciam essa letra? Dessa última frase? E o que vocês acharam dessa letra? Dá uma pensadinha. É o pensamento que ele tinha. E numa entrevista, ele falou o seguinte, hoje, uma entrevista em 2016, ele falou assim, hoje eu acredito muito mais no Apocalipse do que eu acreditava em 1979. Porque para mim o mundo já está acabando. Disse o Eduardo Duzec numa entrevista em 2016. Gente, mas olha só que coisa interessante. A pergunta que eu faço é,
O compositor dessa música, vamos colocar o personagem que está vivendo essa cena, ele está preocupado ou não está preocupado com o fim do mundo? Ele é um espectador. Aí a outra pergunta que eu faço disso daqui, ele está impressionado ou não está impressionado com o fim do mundo? Impressionado ele está. Ele está assustado, ele assustou com tudo o que está acontecendo. Você percebe que nessa música alguns comportamentos são retratados e mostram como as pessoas reagem hoje em relação ao fim do mundo? Então, ao mesmo tempo que a gente pensa que são eventos chocantes, eventos que vão impressionar, coisas que vão acontecer ali além da nossa janela, ao mesmo tempo, eu não quero deixar de fazer as coisas que eu faço no meu dia a dia. Eu vou lá e acendo a minha vela, eu vou lá até a cozinha e quero tomar o meu café. Com tranquilidade. Quando ele fala, liguei para um toque e tenha qualquer, toque e tenha é um disque alguma coisa, toque e tenha, né? Um disque. Então o que eu fiz? Eu acendi uma vela, vi, pasmei, eu fiquei assustado com tudo aquilo. Pessoas corriam, explodindo, e eu falei o quê? Bom dia, vou seguir a minha vida, vou lá tomar um café. Então, ao mesmo tempo que as pessoas vivem aquilo que elas acreditam ser o fim do mundo, que são calamidades, elas não deixam de viver uma vida normal, sem qualquer tipo de impressão pessoal a respeito do fim do mundo. Eu acredito nisso, mas não tem impacto na minha vida isso. Quantos de vocês acreditam no fim do mundo? Quantos acreditam que essas coisas vão ter um fim? Grande maioria acredita nisso. Agora a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos, essa vocês não respondam, não levantem a mão, é: qual é o impacto dessa minha crença no meu comportamento? Eu acredito de fato nisso, só que o que eu estou fazendo? Eu levanto, acendo a minha vela, abro a janela, digo bom dia, independente das coisas que estão acontecendo, até me assustam, mas eu digo bom dia, vou até a cozinheira está morta, mas eu estou preocupado mais que o meu café me seja servido. Vocês percebem a riqueza dessa letra, a inteligência dessa letra? E ele dizia, nessa letra, dizendo o seguinte: eu vivia um tempo em que era uma forma tranquilizadora pensar que o mundo poderia acabar. A situação estava difícil, então se o mundo acabasse, seria para a gente até interessante. E foi o que ele compôs. Ele disse que essa música, quando ele sentou para apagar aquela letra anterior, que ele não lembra nem o nome porque ele não gostava, saiu como se fosse assim uma gargalhada só. Ele sentou e compôs a música, essa música, do começo ao fim. Gente, então, pode colocar o próximo. Quando a gente pensa em Apocalipse, tudo está relacionado ao fim. Só que a palavra Apocalipse, assim como armário, restaurante, expresso, ela tem um significado completamente diferente. Ela é formada por duas expressões, apo e calumna. E uma significa tirado de, e a outra significa véu. Ou seja, tirar o véu, ou revelar. Apocalipse, então, não significa destruição, não significa fim, não significa calamidade, não significa tragédia. Significa revelação. Hoje as pessoas gastam até fortunas para ter pelo menos uma ideia pálida do que o futuro lhes reserva, e a Bíblia já apresenta algo que se chama revelação, só que com o passar do tempo recebeu o significado de destruição. Então aquilo mais assusta do que aproxima. Quando você, pode colocar o próximo, quando você vê o termo revelação ser usado na Bíblia, ele sempre tem uma conotação muito positiva. Então preencha agora aí no seu guia de mensagem a palavra, isso para a gente não esquecer, e para fixar, e para a gente perder o medo, caso tenhamos algum, a palavra Apocalipse significa revelação. A palavra Apocalipse significa revelação. Pode colocar o próximo para a gente. Veja só o que Apocalipse 1 e 2 diz o seguinte: revelação de Jesus Cristo. Opa, então já está fazendo sentido com o seu significado originário. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então está fazendo uma projeção para o futuro. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Ou seja, então foi uma revelação que passou por algumas etapas, que foi dada ao seu anjo, que revelou a João, que agora transmitiu isso através de cartas, que é o nosso livro do Apocalipse. Então, foi um presente, um envio de Deus para o seu povo, para os seus filhos. E chegou a nós até hoje. Pode colocar. Chegou até nós hoje.
Agora, olha só que coisa interessante esse verso no livro de João. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer ou vos tenho revelado em outras versões. Eu pergunto, a revelação aqui é algo positivo ou é algo negativo? O que vocês acham? Ela decorre de que tipo de vínculo? A revelação? De qual vínculo? De um vínculo de amizade. Então não faria sentido nenhum uma revelação que tem vínculo na amizade, ao invés de te aproximar, te afastar pelo medo. Então o Apocalipse não teve a ideia de ser escrito, ou Deus não o transmitiu e fez com que ele chegasse até nós, para que nos afastasse ou criasse algum tipo de temor com as coisas que estão para acontecer. Se é revelação, vem da amizade. Se vem da amizade, aquilo é para aproximar, não é para afastar. Vocês concordam com essa lógica? Então vamos seguir adiante. Preencha aí no seu guia de mensagem. Você vai colocar assim, que a revelação é o selo de amizade. Essa frase ficou bem bonita. A revelação é o selo de amizade de Jesus para com os seus servos. Eu mantive a palavra servos, mas o próprio Jesus diz o seguinte, eu não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Mas não quer dizer que eu, por ser amigo, não possa continuar sendo servo. Alguém aqui tem como subordinado ou como chefe um amigo? Alguém tem? Fala assim, eu tenho uma pessoa que é meu subordinado, mas é meu amigo, eu tenho amizade. Alguém tem? Ou alguém que é assim, olha, eu sou subordinado de alguém, mas o meu chefe é meu amigo. Tem alguém? Não temos? Então a gente explica aqui na voz mesmo, eu tenho. Então vamos lá, a revelação é o selo de amizade de Deus para com os seus servos. Então, veja só, agora a pergunta que se faz é a seguinte, mas espera aí, se é amizade, se é um negócio de amizade, é um negócio para revelar, é um papo aberto, é um jogo aberto, porque amigo é assim mesmo, Jesus aprontou com a gente, né? Imagina assim, ele falando assim, Sabino, vem cá, vou contar um negócio de amigo aqui para você. Eu vi uma besta com 10 chifres, tinha dentes de aço, era um animal terrível e espantoso. Aí teve uma hora que um chifre cresceu mais que o outro. Ou ele fala assim, aí sabe o que eu vi também? Eu vi um carneiro que estava do lado de um rio e ele veio voando e tinha um chifre muito grande entre os olhos. Ó, tô revelando para você que você é meu amigo, hein? Gente, isso é amizade? Não, isso é papo aberto então, né? Então você me fala nome, dá nome. Você já viu um amigo falar para você, ó, vou te falar um negócio, mas não vou falar quem é. Eu vou falar o milagre, mas não vou contar o santo. Não, quem faz isso não é amigo, porque o amigo pega e fala mesmo, ó, vou te contar um negócio, mas vou te dar a informação completa para você saber o que fazer. É ou não é isso que a gente espera? Então, peraí, mas, então, se ele está fazendo um negócio de brother mesmo assim, de amigo, é uma revelação, é porque eu não sou servo, ele é meu amigo. Por que então ele usou tanto código e tanto símbolo para isso daí? Coloca aí pra gente, olha só. Aí a gente fica mais confuso quando lê esse verso aqui. Pode colocar, Edu. Ó, e ele, Jesus, disse, a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Então, peraí, ele está fazendo uma seleção entre aqueles que ele quer que entenda e aqueles que ele quer que não entenda? É isso que está acontecendo? O que vocês acham? Até para não interpretar mal. Na verdade, isso daqui não é a vontade de Deus sendo expressa. Olha, eu quero que alguns entendam e outros não entendam. Não é. Aí quando você volta para a música Nostradamus, você começa a perceber que existe um espectador que está observando tudo o que está acontecendo, mas ele vai dar a interpretação de acordo com aquilo que ele quer viver. Então, quando ele fala por parábolas, ele começa a selecionar aqueles que têm vontade de entender e aprender, com aqueles que não querem nenhum tipo de compromisso com aquele conhecimento que está sendo ensinado. Essa é a diferença, não é a vontade de Deus, mas a vontade das pessoas que acabam dividindo-as em dois grupos. Alguns que entendem a revelação dos mistérios de Deus, e outros que ouvem, mas não tem significado nenhum, que veem, mas não enxergam, que escutam, mas não ouvem, que veem, mas não enxergam. Percebem? Coloca o próximo aqui.
Por que tantos códigos? Primeiro requisito do porquê tantos códigos era para segurança. Por que para segurança? João, por exemplo, foi preso na ilha de Patmos, onde ele recebeu a visão do Apocalipse, por ordem do imperador Domiciano. E ele estava preso lá por causa da crença dele, por causa da fé. Agora, imagina se muitos dos significados desses símbolos do Apocalipse fossem colocados de forma expressa ali. Falando contra Roma, por exemplo. O que ia acontecer com essa carta? Não chegava para ninguém, não chegava para a gente hoje. Então, ao invés dele colocar Roma, ele usava um símbolo para isso. Aí, quando ele pedia para que aquela carta fosse entregue no continente, provavelmente o oficial responsável pela guarda ali, pela prisão, ia ler a carta primeiro e olhar e falar assim, o quê? Um animal terrível e espantoso, uma mulher sentada numa besta de 10 chifres, tomando um cálice, o que mais que ele está falando aqui? Uma pessoa andando entre 7 candeeiros que ficavam flutuando, né? É o efeito da prisão, é o efeito do isolamento, ele já está variando, já está ficando louco, então entrega onde ele quer que entregue isso aqui. É ou não é? Então essa linguagem simbólica, primeiro foi usada por uma questão de segurança. E olha só, Jesus foi um dos que inaugurou essa questão das parábolas, de falar por símbolos. Olha esse verso aqui que interessante, pode colocar para a gente. Rodearam-no, pois, os judeus, rodearam Jesus, e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Até quando vai deixar a gente angustiado? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhe Jesus, eu já tenho dito, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos tenho dito. Pode seguir? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, a linguagem antiga, é o maior do que todos, e ninguém poderá arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. E segue dizendo, os judeus pegaram então outra vez em pedras, ouviram isso, pegaram outra vez em pedras para o apedrejar. E respondeu Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual destas obras vocês estão me apedrejando? E os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então vocês percebem? Quando Jesus ele revelou um pouco mais próximo da verdade, ou falou um pouco mais abertamente, suscitou a ira dos líderes religiosos a ponto de quererem apedrejá-lo. Ele falou assim, ó, não estamos preocupados com o que você está fazendo, nós estamos preocupados com o que você está dizendo. Então, se você deu algum tipo de aceno de que você é Deus, sabe? Eu e o Pai somos um, eu e o Pai estamos ligados um com o outro. As obras que eu faço em nome de meu Pai. Eu perdoava pecados. Então, assim, tudo que ele fazia, eles entendiam como blasfêmia e queriam apedrejar. Então, quando Jesus falava de coisas como o reino de Deus, como o seu poder, como a sua ressurreição, como a sua volta em poder e glória, como a sua majestade, como o Deus que de fato ele é, se ele falasse isso abertamente, o que iria acontecer? Provavelmente, eles teriam atentado contra a vida de Jesus. Possivelmente não o matassem, possivelmente Deus viesse a intervir, não cabe a gente especular. Mas seja como for, se ele não fosse estratégico, talvez o trabalho dele fosse mais difícil. E ao mesmo tempo que ele falava por parábolas, ele revelava para aqueles que tinham interesse em entender, e ao mesmo tempo deixavam na dúvida aqueles que não tinham interesse em entender, mas tinham sentimentos negativos ou estivessem mal intencionados em praticar alguma coisa contra Jesus. Então, por uma questão de segurança, muitas coisas foram faladas por parábolas e por símbolos, mas o fato de estar codificado, de ter símbolos, não quer dizer que é secreto ou que é impenetrável. Isso Jesus deixou muito claro. Pode seguir. E o segundo ponto, primeiro por segurança, e segundo por que tantos códigos, por atemporalidade. E o que isso quer dizer? Precisava ser usada uma linguagem que ultrapassasse milênios e chegasse até a gente sem perder o seu sentido. Vocês concordam com isso? Olha só que coisa interessante. Vocês sabiam que todos os países têm um animal como símbolo? Sabiam disso? Sabe por quê? Porque animal sempre foi animal desde que o mundo é mundo. E é animal até hoje. Concordam com isso?
Os astros, Sol, Lua, Estrela, sempre foram Sol, Lua e Estrela desde que o mundo é mundo até hoje. Então, não poderia ser usada uma linguagem de coisas que fossem do passado e não se compreendesse hoje, como também não faria sentido para os espectadores da época usar linguagens que fossem de um futuro muito distante sem que tivesse algum vínculo com o passado. Agora, imagina se de repente ele pega Daniel, por exemplo, que tem profecias muito vinculadas ao Apocalipse, e coloca para ele ver avião, prédios de apartamentos e tudo mais. Como que ele descreveria isso? Tem ideia? Já pensou? Vamos trazer um exemplo mais próximo? Vamos numa aldeia indígena, totalmente afastada da civilização, sem contato com a civilização. Traz aqui para a Avenida Paulista e coloca ali no meio. Fala assim, agora vai lá para a sua tribo e conta o que você viu aqui. Quais termos ele usaria para descrever tudo isso? O que vocês acham? Não teria uma riqueza de vocabulário para poder descrever tudo. Então a linguagem era limitada e ela foi limitada a elementos que eram atemporais. Que quando chegassem aqui, nós conseguíssemos compreender o sentido. Então quando diz, olha, eu vi um grande animal, animal representava rei ou reino. O chifre era o poder do animal, portanto, o chifre representavam reis. E estrela? Estrela sempre foi estrela e tem um significado também na profecia. Então, o fato de ser usado uma linguagem simbólica é aquela linguagem precisaria atravessar o tempo e chegar até hoje sem perder o seu significado. Se eles usassem elementos reais da época, hoje não faria muito sentido, ou algumas pessoas olhariam aquilo dizendo o quê? Não, isso foi para o passado, não é para hoje. Concorda? Então imagina. Quem tem curso de datilografia aqui? Ah, muito bem. Eu também tenho curso de datilografia. Eu tenho diploma de datilografia até hoje, está guardado lá. Então, imagina, se de repente eu tenho que deixar uma carta para o meu filho, uma recomendação para o meu filho no futuro, para o meu neto, para ficar só um pouquinho mais distante, e coloco assim, você precisa tomar muito cuidado e trocar a fita da máquina de escrever. Não deixe a fita da máquina de escrever secar. E aí? Quando chegasse para ele, ele ia aquela carta e ia falar o quê? O que ele ia falar? Não se aplica mais. Ele poderia até buscar no Google e falar o que é máquina de escrever, o que é fita e o que é secar uma fita da máquina de escrever. Ele ia olhar e ia falar assim, ah não, eu já sei o que significa. Bom, mas isso aqui não se aplica mais hoje. Está escrito com uma linguagem antiga. Percebe? Então eu teria que usar, se eu quisesse que essa lição servisse para ele no sentido de, olha, você precisa sempre cuidar com as coisas que você escreve, para que seja tudo muito claro. Você tem que tomar cuidado para que a tinta que fique no papel não se apague com o tempo. Então você use isso aí de uma forma com muita cautela, você tenha cuidado para que aquela escrita esteja sempre clara e para que o papel não apague. Era o que eu queria dizer para ele. Como que eu vou dizer isso para ele? Cuida da fita da máquina de escrever? Não. Eu teria que usar algum outro símbolo que saísse da minha época da máquina de escrever e chegasse até hoje, na época do computador, para ele saber que, independente de qualquer coisa, o papel precisa ser claro e a tinta precisa ser clara. E a tinta precisa ter ênfase na tinta para a gente conseguir ler. Certo ou errado? Então eu uso uma linguagem simbólica para que eu consiga unir o passado ao futuro. E a linguagem simbólica do Apocalipse foi usada exatamente para isso. Para que ela passasse o tempo e não perdesse a sua essência. Então, quer dizer então que Deus não foi camarada em usar tantos símbolos? Não, aí é que foi mesmo. Aí é que ele foi parceiro mesmo. Falou assim, olha, eu vou usar uma linguagem que vai chegar para você e vai ter o mesmo efeito que teve na vida de João, quando João viu e ouviu as coisas que ele estava vendo ali da ilha de Patmos. Segue adiante. Agora, olha só coisa interessante. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então tinha essa projeção para o futuro. A linguagem simbólica tinha que atravessar o tempo. Coloca o próximo para a gente. E a visão da tarde e da manhã, isso aqui foi de Daniel, que foi falada é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, fecha essa visão, porque se refere a dias muito distantes. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias. Então levantei-me e tratei do negócio do rei. E espantei-me acerca da visão e não havia quem a entendesse. Por que ninguém conseguia entender? Apesar de ter sido colocado elementos atemporais,
tinha uma projeção para o futuro e não era para aquele tempo. Só que de Daniel até João, a compreensão ficou muito melhor. Aqui ele está mandando cerrar a visão ou fechar o livro. Olha, você já escreveu, você já cumpriu a minha ordem, agora fecha porque você não vai entender isso agora e não vai ter quem entenda. Isso é para dias muito distantes. Tá? Volto, coloca o verso anterior. Ó, revelação de Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Em Daniel, estava associado a dias muito distantes. Em João, no Apocalipse, já eram coisas que estavam para acontecer em breve. Eu pergunto, e de João para cá? Como é que está? Mais perto ainda, então as coisas vão acontecer mais brevemente ainda. Pode passar 2 telas, a próxima de Daniel, mais uma. Agora, quando a gente leu aquele verso anterior, dizendo o seguinte, olha, as minhas ovelhas, quando ele foi interpelado pelos judeus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, as minhas ovelhas reconhecem as minhas obras. Sabe, se vocês não estão entendendo o que eu tenho dito e não estão me reconhecendo, é porque vocês não são as minhas ovelhas. Então, usando esse termo ovelha, daquele texto eu extraí algumas lições que mostram quais são as características das ovelhas. Então, você coloca aí a primeira característica, as ovelhas nem sempre compreendem completamente, mas creem e continuam buscando o conhecimento. Daniel escreveu sem entender a mensagem, cumprindo a ordem de Deus, e creu que aquilo era uma mensagem divina. Em João, ele já tinha uma compreensão melhor, porque Jesus já tinha vindo, ele já tinha sido discípulo de Jesus, mas ainda assim ele não teve o conhecimento pleno, porque muitas coisas haveriam de acontecer no futuro. Mas ainda assim, ele pegou as palavras que Deus deu para ele, escreveu e mandou em forma de cartas. Ele não tinha compreensão completa, mas ele creu, escreveu e continuou buscando conhecimento. Agora coloca a próxima. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Significa que quando você começa uma vereda, você já começa com toda a luz? Sim ou não? Quando que a luz vai brilhando? No decorrer do teu caminho aos poucos. Então significa que você não deve esperar ter um conhecimento pleno para se comprometer com coisas que já foram reveladas para você. E nós vamos falar disso. Pode colocar o próximo verso. A próxima tela, então, é 2. As ovelhas, segunda característica. As ovelhas, pode colocar a resposta, se comprometem com o que já lhe foi revelado. Deus disse a Daniel, eu preciso que você escreva, mas você não vai entender. Ele escreveu. Para João, você pode escrever alguma coisa, você vai entender, outras coisas você não vai entender. Ele cumpriu a missão. Agora, olha só a coisa interessante, pode colocar o verso. Por quê? Isso aqui Paulo escrevendo. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha só que coisa interessante. A pessoa que está ali andando dignamente, agradando Deus em tudo e frutificando, já tem um conhecimento completo, sim ou não? Já é uma pessoa totalmente desenvolvida no conhecimento a respeito de Deus, sim ou não? Mas não quer dizer que o fato de você não ter um conhecimento amplo, você já não pode frutificar e agradar a Deus em boa obra. Não, olha, eu só vou me comprometer depois que eu tiver um conhecimento completo. Não precisa, na verdade não é nem recomendável. Porque aqui diz o seguinte, olha só, você vai continuar crescendo, mas o caminho do crescimento é o caminho da dignidade e da boa obra. É o caminho de agradar a Deus. Então, Paulo se comprometia com aquilo que já era revelado para ele. Então, à medida que Deus ia revelando, ele ia se comprometendo mais e ia o quê? Brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. E vamos seguir, próximo. Olha só isso daqui, Coríntios. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como num espelho. Mas então, veremos face a face. Quando o véu for tirado, ou seja, quando for revelado, veremos face a face. Agora conheço em parte. Deixa eu perguntar uma coisa dessa expressão. Quando o apóstolo Paulo fala, agora eu conheço em parte, ele está dizendo que conhecia tudo? Não. Está muito claro que o conhecimento dele também era limitado. Ele não conhecia tudo. Ele falou, olha, agora eu conheço em parte. Mas então eu conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Eu não conheço tudo ainda.
Mas, gente, olha só a discrepância entre o pouco conhecimento de Paulo e as obras que ele realizava. Paulo, ele falava de um jeito que parecia que Paulo sabia tudo, não falava? Paulo era espetacular. Paulo, ele demonstrava um conhecimento, um domínio da palavra de Deus que era algo impressionante. E ele mesmo, falando a respeito de si mesmo, isso não é uma falsa modéstia, ele dizia, olha, agora eu conheço em parte. Mas espera aí, você conhece em parte, tem todo esse compromisso? Sim, porque eu não preciso conhecer tudo para me comprometer com aquilo que eu já conheço. O que eu preciso é do compromisso de 100% com aquilo que eu conheço. Mas você conhece 1%, não tem problema. É 1% de conhecimento e 100% de compromisso com o meu 1% de conhecimento. Isso é que faz total diferença, é o que fez a diferença na vida de Paulo. Coloca a próxima característica. As ovelhas olham para o futuro com esperança. Aí vem a pergunta boa. O que é esperança? De onde vem a esperança? A palavra esperança. Eu gosto desse negócio de origem de palavra. De onde vem? Já perceberam que eu gosto disso aí? De onde vem a palavra esperança? O que significa esperança hoje? Qual que é o verbo relativo à palavra esperança? Como? Ih, não é, hein? Não é. Ah, já que não é, então tá bom, né? Na verdade, nós não temos um verbo. Porque esperar é um verbo. Coloca aqui, ó. Coloca, você vê que bacana. Pode pôr. Ó, a palavra esperança tem a sua origem no latim, que é derivada do spes. Então, esperança vem do spes, que tem o significado de confiança em algo positivo. Ao passo que a palavra que deu origem ao nosso verbo esperar é a palavra esperare. Então, hoje, na nossa língua, esperança e esperar, para a gente é a mesma coisa. Só que deveria haver um verbo para nós chamado esperançar. Porque esperançar é diferente de esperar. Esperançar é a confiança em algo positivo no futuro. Esperar é simplesmente aguardar e você não precisa ter um compromisso ou uma expectativa. Eu estou só esperando. Mas se eu estou esperançando, significa que eu estou esperando uma visão positiva daquilo que vai acontecer. Gente, que coisa espetacular. Aí o apóstolo Paulo pega e fala assim, olha, tem 3 coisas agora que subsistem, que é o quê? A fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Fé, esperança e amor. Esperança não é só esperar. Esperar por esperar é muito fácil, mas esperançar é esperar com compromisso e com a visão positiva do futuro. Não é um negócio fantástico? Gente, é genial. Coloca o próximo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Bom, qual que é o sentimento que nós devemos ter, ou qual que é o efeito na nossa vida de ler o Apocalipse? Qual que é a expectativa de Deus em relação a isso? É o quê? Bem-aventurado, feliz. Então aí, a pergunta que faz, como é que você pode ser feliz lendo um negócio tão cheio de símbolo, tão cheio desse jeito? Ou como que eu posso ser feliz acreditando que o Apocalipse está vinculado a uma destruição? Tem como? Então aí vem a primeira lição. Quando a gente estuda o Apocalipse, antes da gente entender os símbolos do Apocalipse, antes da gente entender os fatos históricos que estão revelados no Apocalipse, a primeira coisa que você deve cuidar é com a sua postura ao estar diante do livro do Apocalipse. Quando você estabelece um pré-conceito diante de algum objeto de estudo, você não consegue absorver completamente aquilo que o estudo está te passando. Se você chega para ler o livro do Apocalipse, já assim, bombardeado por todos esses conceitos que são passados socialmente, que é o conceito de guerra, conceito de destruição, conceito de fim, eu vou ter uma postura não isenta diante do livro. Agora, tem como você ser feliz lendo sobre destruição, sobre guerra, sobre tudo isso? Não tem como. Então, se o Apocalipse significa revelação e não destruição, se a revelação é decorrente ao selo da amizade entre Deus e o seu povo, entre Deus e você, entre Deus e eu, e se o estudo do Apocalipse da revelação deve provocar para mim uma bem-aventurança, eu devo ser feliz diante disso, então peraí, se o Apocalipse está me assustando, o problema não está no conteúdo, o problema está na minha postura. E a sua postura pode variar entre 2 extremos. Você pode pasmar com as coisas que estão explodindo, com os edifícios caindo, com as esquadrias de alumínio ruindo, como o Eduardo Zé cantou na música, ou você pode também adotar a outra postura extrema de ver a sua cozinheira morta caída no seu pé e você falar assim, levanta e me serve um café que o mundo acabou. Você pode nutrir em você
um comportamento dos filmes apocalípticos que, olha só, vocês já pararam para pensar que depois que quem que é o ator? É o do Armagedon? Quem que é o ator mesmo? Que eu não lembro? Bruce Willis. Depois que o Bruce Willis destrói o meteoro que ia chocar com a Terra e tudo mais, que o pessoal comemora, eu pergunto, como é que foi o dia seguinte? Gente, todo mundo voltou a pagar boleto. Ninguém fala o que aconteceu depois. Destruiu, todo mundo comemorou, a filha perdeu o pai, mas o pai tornou-se um herói, teve alguma comemoração, tal, e tudo certo. Depois, no dia seguinte, o que aconteceu? Vida que segue. Levanta, acende uma vela, abre a janela, fala bom dia, desce e toma o seu café. Ninguém fala isso. Ninguém mostra isso. E a gente pode nutrir, então, uma expectativa ou nos posicionar diante de dois extremos. Ou o simples susto, o simples medo da calamidade que me afasta da revelação do livro, ou a total indiferença em relação a tudo que está acontecendo. Quando, na verdade, o sentimento que deve provocar é de bem-aventurança, é de alegria. Olha, você vai ser mais feliz se você compreender a revelação. Você vai se tornar mais amigo de Deus. Você vai ter uma noção mais próxima e real do futuro. Primeira lição, a sua postura diante do Apocalipse. Espere para entender os símbolos depois, os fatos históricos depois, os acontecimentos futuros depois. Primeiro, tenha uma postura isenta. Se livre de todo tipo de pressão que existe em cima disso. Olha o conselho que é dado a respeito disso. Ovelhas esperam o fim com sobriedade. Vocês sabem a origem da palavra sobriedade? Eu gosto também. Você tá bronqueada com tantos significados, Vivi. Qual que é a origem da palavra sobriedade? O que é sobriedade, sabe? O que é sóbrio? Sóbrio é o... E aí? Nunca é, né? A Rose fala, não vou responder que nunca é. Ó, pode ser que seja. Entendeu? Essa eu também não sabia. Essa eu fui procurar, fui atrás. O que é sóbrio? Talvez você não saiba o significado de sóbrio, mas sabe o significado do antônimo de sóbrio. Qual que é o contrário de sóbrio? Qual que é o contrário de sóbrio? O contrário de sóbrio é ébrio, não é? Não é? E ébrio é o quê? Pinguço, bêbado, muito bem. Então, as ovelhas esperam o fim não bêbados. Aí eu pergunto, então o que está falando aí para mim é o seguinte, quando você for ler no livro do Apocalipse, não beba antes. É isso que a lição está querendo dizer para a gente? Não, porque imagina só, se você beber o livro do Apocalipse, você vai interpretar aquele animal terrível, espantoso, mordendo 3 costelas e com 7 cabeças, 10 chifres e saindo fogo pelas... Não, aqui ele está querendo falar da minha sogra. Não é. Se você beber, você vai ter uma interpretação equivocada do Apocalipse, não é? Mas essa não é a lição. Sóbrio, olha só, pode colocar o significado aí pra gente. Joga lá. Eita, não foi. Ah, então. O conselho, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai. Então a gente tem que esperar com sobriedade. Agora coloca o significado da palavra sóbrio. Do latim sóbrios significa não bêbado, que é o se e o ébrios. Então, se ébrios, para a gente se tornou sóbrio e é o não bêbado. Agora, o que significa esse estado de embriaguez ou esse estado de bebedice na linguagem bíblica? Embotamento da mente. Olha esse verso aqui, pode colocar para a gente. Olha o que diz. Tardai e maravilhai-vos, folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Então existe algum tipo de embriaguez que não é de vinho ou de bebida alcoólica. Andam o quê? Titubeando. Titubeando é o quê? Sabe, a palavra antiga também é titubeando. Você anda o quê? Cambaleando. Você anda sem firmeza, anda tombando. Mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, vendou os profetas e os vossos principais videntes. Ou seja, o que é estar bêbado ou não estar sóbrio, estar ébrio diante das lições de Deus? Sabe o que é isso? É você não ter, pode colocar a próxima tela. Pode colocar. Pode seguir, pode colocar mais uma. Ó, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Agora coloca a próxima tela, essa foi a continuação do verso. A sobriedade, preenche aí,
indica uma postura de retidão e equilíbrio na busca do conhecimento. O bêbado, do mesmo jeito que o bêbado de bebida forte fica cambaleando, muitas pessoas ficam cambaleando por todo tipo de vento de doutrina, porque não assumem uma postura de retidão com aquele objeto que está sendo estudado. Então, se vem alguém e fala que, olha, que o mundo vai acabar no ano 2000, ele se torna um discípulo daquilo. Aí, quando passa o ano 2000 não acabou, tá tudo bem, mas olha, pode ser que acabe em 2014. Existem profecias dizendo que o mundo vai acabar em 2023. Outras um pouquinho para frente. Então, o bêbado faz o quê? Ele vai cambaleando, vai de uma teoria para outra, de uma profecia para outra, sem que tenha consistência. Quando fala aqui, ó, sede sóbrios, significa busque o fundamento racional das coisas que estão sendo ditas. Tenha uma postura de retidão, sem um conceito pré-estabelecido. Tenha uma postura pura de estudo. E sabe o que causa muita embriaguez? Falar de uma forma e agir de outra. Isso causa embriaguez. Porque quando você fala para cá, mas você age para cá, como que vai ser a sua vida? Andando como? Entre o que eu falo e entre o que eu pratico. Como é o nome disso aqui? Titubear. E quem é que titubeia? O embriagado. Então, quando fala sede sóbrios, adote uma postura reta. Se comprometa com aquilo que já está sendo revelado. Não fique cambaleando entre todo tipo de doutrina e todo tipo de alarde que as pessoas fazem em relação ao fim do mundo. Então, antes de tudo, antes de qualquer teoria, antes mesmo do estudo da Bíblia, pense na sua postura. Qual é a postura que você vai adotar diante daquilo que vai ser revelado a você? É a primeira coisa, sobriedade, retidão e vigia, ou seja, cuida daquilo que você está estudando. Seja uma pessoa vigilante, fique atento com tudo que estão jogando em cima de você. Então, cuida primeiro da sua postura. E a gente encerra. Pode colocar. Isso aqui é para você memorizar. Então, bem-aventurado, não esqueça esse verso, nós estamos repetindo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Ou seja, feliz é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam e memorizam e compreendem e absorvem as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Daniel fechou o livro dele, um livro profético, porque estava preparado para dias muito distantes e ele não entenderia. Quando chegou até João, já estava sendo dito que as coisas aconteceriam em breve. Agora, quando chegou para a gente aqui, o que está sendo dito? Porque o tempo está o quê? Próximo. E a cada dia está cada vez mais próximo. Portanto, nosso compromisso com aquilo que já foi revelado deve ser de 100%. E cada vez vai sendo revelado mais até se tornar dia perfeito. A nossa postura diante dos nossos estudos, sobriedade e retidão. O livro do Apocalipse, em primeiro lugar, pede para você uma postura. Assim como logo nos primeiros versículos, Jesus, revelando para João, disse o seguinte: escreve aquilo que você vê e ouve. Ou seja, seja fiel àquilo que está sendo revelado a você. Da mesma forma, essa lição vem para a gente hoje. Está sendo revelado? Seja fiel. Mas não acredite por acreditar. Acredite por você ser sóbrio, por você não ser enganado por qualquer coisa. Se você quiser entender um pouquinho mais, é a nossa sugestão para você. Está aí no seu guia de mensagem. Nesse link aqui, você tem um estudo sobre o Apocalipse, um estudo bem prático, você preenche no computador mesmo, você imprime ali. É um estudo bem interessante que mostra alguns símbolos. Se você quiser iniciar esse estudo, vai ser muito bacana, você vai gostar bastante. Mas inicie esse estudo, não é porque eu estou indicando, não é porque está saindo daqui do encontro, não é porque a gente já conhece e é um estudo bom que você deve acreditar em mim. Quando você clicar nesse link e for fazer o estudo, faça com sobriedade. Não porque o Sabino falou, não porque alguém indicou, não porque o encontro indicou. Faça com sobriedade, faça com retidão. Estamos dando essa sugestão aqui caso você queira conhecer um pouquinho mais. E na próxima semana, nós vamos falar sobre algumas cartas secretas. Você já ouviu falar em Michael Drosnin? Michael Drosnin, ele decifrou um código bíblico e usando a Bíblia, usando a Torá, ele fez umas previsões para o futuro. E segundo os cálculos dele, junto com um matemático chamado Eliyahu Rabin, eles conseguiram encontrar na Bíblia
elementos que apontavam para a presidência de Bill Clinton, que apontavam para alguns outros fatos históricos também. E parece que algumas coisas ali fizeram sentido, mas eu pergunto, será que é dessa forma que Deus ia revelar? Será que de fato faziam sentido aquelas coisas que eles estavam fazendo? Porque para quem olhava de primeira, falava assim, nossa, de fato, os elementos que estão aqui nessa página da Bíblia, todos têm coincidência histórica. Mas é coincidência ou é revelação? Como que Deus usa os símbolos e a Bíblia para revelar o futuro? Então, na próxima semana, nós vamos falar sobre algumas cartas secretas. Será que eram secretas mesmo? Que Deus te abençoe de uma forma muito especial, que nos abençoe nessa semana que nós vamos preparar o próximo estudo. E não se esqueçam, primeiro pense na sua postura e depois a gente fica diante do nosso objeto de estudo. Podemos orar juntos? Querido Deus, nós te agradecemos porque a revelação que o Senhor traz até nós mostra para a gente, acima de tudo, a sua amizade, o seu amor e o seu interesse para que não sejamos ignorantes em relação às coisas que vão acontecer no futuro. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor, como um Pai de amor, não nos deixa cegos, não nos deixa tateando e muito menos ansiosos em relação ao futuro. Nos abençoe para que a gente tenha tranquilidade, tenha sobriedade e que a gente tenha cada vez mais interesse em aprender a respeito daquilo que o Senhor revelou. E o que nós mais queremos, acima de tudo isso, é aumentar o nosso relacionamento e a nossa amizade contigo. Pedimos essas bênçãos durante essa semana e que o Senhor nos abençoe também para que a gente consiga separar tempo para ter um momento de comunhão e de estudo contigo também, apesar das dificuldades, das correrias que nós enfrentamos nessa vida. Nos colocamos nesse momento em tuas mãos e pedimos teu perdão pelos nossos pecados e o teu guia sempre para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. Semana que vem nós estamos juntos aqui de novo. Terminando a música, a gente sobe lá para o nosso qual fica o nosso momento de relacionamento. Um abraço.